Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí na casa de vocês? Eu estou bem aqui na minha casa. Mais uma aula hoje de geografia. E a gente vai falar de um assunto que a gente já está falando, já tem um tempo, né? Sobre rede urbana. A gente falou semana passada sobre esse assunto lá no Google Meet, aquela aula que a gente faz ao vivo, né? Vocês vão falando comigo ao mesmo tempo que eu explico, aquilo é muito bom. E hoje eu estou fazendo essa aula para que fique aqui mais uma forma de vocês terem acesso a esse conteúdo, tá bom? Então já vão deixando aí o gostei, o like, e se você também não é meu aluno, tá acompanhando aqui o canal, fique à vontade, tem vários vídeos aí para vocês verem sobre bastante assunto, tá bom? E se inscreva no canal também. Vamos começar então a falar sobre a rede urbana e para iniciar, como a gente sempre faz, vamos para o nosso objetivo da aula de hoje. Põe na tela. Então o objetivo de hoje é identificar como classificamos as cidades e conhecer o modelo clássico e atual da rede urbana. Então nós temos aí esse objetivo, é um objetivo só dessa aula, é o mesmo que a gente viu lá, o objetivo da aula lá do Google Meet, vocês lembram? Mesmo objetivo porque a aula é a mesma, então a gente vai reforçar, né? Se alguns alunos ainda não conseguiram atingir esse objetivo naquela aula, hoje é o momento é agora. Vamos começar? Vamos iniciar essa explicação? Vem comigo! Então, vamos iniciar falando sobre o que é a rede urbana, né? O que é isso? Qual que é o significado disso? Qual que é o conceito de rede urbana? Então, vamos lá! A rede urbana ela é a ligação, né? A conexão entre as cidades, né? Todas as cidades. É aquilo que faz todas as cidades se conectarem. E essa ligação, essa conexão entre as cidades acontece por meio dos transportes e também por meios de comunicação. E esses meios de transporte e de comunicação faz com que as pessoas e os produtos e as informações circulem entre as cidades, ou seja, circulem pela rede urbana. E dentro da rede urbana, nós temos 5 classificações, onde cada cidade se enquadra, né? Cada cidade se encaixa dentro dessas classificações. Você está me assistindo agora, qual será a classificação que a sua cidade está? Vamos conhecer agora as 5 classificações. Bom, para começar, vamos iniciar então com a metrópole global, né? O que significa, o que é uma metrópole global? Quais cidades se encaixam nessa primeira classificação? A metrópole global são aquelas cidades que têm uma boa infraestrutura, grandes infraestruturas urbanas, possuem vários serviços públicos, né? Saúde, educação, transportes, lazer, cultura. E essas cidades atraem pessoas do mundo todo, por isso que é uma metrópole global, porque atraem pessoas do mundo inteiro. É claro que elas possuem bastante serviços públicos, mas é importante dizer que não significa que isso tenha qualidade. Ela oferece vários serviços públicos, porém a qualidade fica a critério de cada pessoa. A próxima metrópole, a próxima classificação é a metrópole nacional. A metrópole nacional também tem boas infraestruturas urbanas, né? Também são cidades que oferecem vários tipos de serviços públicos, porém, a metrópole nacional ela só tem influência dentro do território nacional. Ou seja, se for uma metrópole nacional aqui do Brasil, como a gente tem como exemplo aqui a capital do nosso estado, que é Recife, ela tem influência apenas no território nacional. Ou seja, as pessoas que são atraídas para Recife são apenas aí da região brasileira na sua grande maioria. É importante dizer isso, porque muitas vezes o aluno pode pensar, mas então quer dizer que na metrópole nacional não vai ter pessoas de outros lugares do mundo. Mentira, pode ter que tenha pessoas de outros lugares do mundo, mas ela tem essa classificação porque a maioria, a grande parte das pessoas que vão para a metrópole nacional são dentro do próprio país. A outra classificação que nós temos é a metrópole regional. Metrópoles regionais também são algumas capitais do Brasil, são metrópoles regionais e elas têm grande influência na região delas, né? O próprio nome diz, metrópole regional, atraindo as pessoas das cidades vizinhas. É claro que também tem grandes infraestruturas, possui serviços diversos, possui também de pessoas quererem morar nessas cidades por causa de emprego, por causa de habitação, mas ela só tem influência ali na região, não vai ter uma influência enorme no Brasil todo, nem no mundo todo, é apenas ali na região onde elas se encontram, certo?
Então nós temos mais uma classificação agora, que são os centro-regionais, né? O centro-regional. As cidades que são classificadas como centro-regional são aquelas cidades que não têm a infraestrutura tão grande quanto as metrópoles, né? Por isso que elas ainda dependem de outras cidades maiores, como as metrópoles regionais ou as metrópoles nacionais. Porém, na região onde ela está, na localização onde ela fica, ela possui bastante serviços e produtos que atraem as pessoas que moram nas cidades vizinhas, né? E o centro regional também, só para usar como um exemplo aqui para vocês, é classificada a nossa cidade de Caruaru. Nossa cidade de Caruaru é classificada como um centro regional. Então as cidades em volta, que a gente conhece bem, as pessoas sempre estão passando por aqui o tempo todo, todos os dias, para poder utilizar de alguns serviços que não possuem nessas cidades ao entorno. E essas cidades ao entorno já chega na nossa última classificação, que são as cidades locais, né? Então uma cidade, para ser classificada como uma cidade local, ela tem poucos serviços públicos. Na verdade, ela vai ter os serviços públicos mais básicos para atender a sua população, né? Que são ali mercado, vai ter ali uma escola, vai ter ali um hospital, mas um hospital de pouca capacidade, ou seja, vai ter poucos equipamentos, geralmente vai ter um médico que ele é especialista em várias áreas, e quando ele for fazer um exame, for alguma coisa mais séria, vai te encaminhar para uma outra cidade maior. Então, essas cidades locais, elas são mais pequenas, elas possuem poucos serviços. E as pessoas dessas cidades procuram cidades um pouco maiores, né? Procuram os centros regionais para poder utilizar de mais serviços públicos. Importante dizer que a cidade local, ela também está muito ligada à zona rural. Então a maioria da sua população tem a sua renda através da agricultura e da pecuária, por ter essa ligação mais próxima com essa zona rural. Tá certo? Agora, pessoal, agora que a gente falou das nossas 5 classificações aqui, metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional e cidade local, é importante agora a gente entender como é que é feita essa ligação, né? Por isso que eu vou trazer 2 esquemas aqui para a gente olhar e para a gente poder discutir um pouco e a gente entender do que eu estou falando. Tem o esquema clássico e tem o esquema atual. O clássico é como acontecia essa relação entre as cidades antigamente, e o atual é como acontece essa relação entre as cidades nos dias de hoje. Então vamos começar a fazer a leitura dessa imagem aí, desses esquemas aí da rede urbana. Então vamos começar lendo o título. Olha o título ali, ó, Rede Urbana, Relações entre as Cidades. E aí a gente tem 2 esquemas. O esquema clássico no nosso lado esquerdo e o esquema atual no lado direito. Vamos primeiro para o clássico, para a gente entender como é que era essa relação entre as cidades antigamente. Então no esquema clássico a gente vê ali, ó, o esquema, a metrópole nacional, a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e por último a vila. Então a gente vai daquela cidade que é grande, até a cidadezinha pequena, que é considerada uma vila, então nem considerado cidade ainda. Observa que essas setas, elas estão indo etapa por etapa, ou seja, classificação por classificação, porque essas setas significam a relação que uma cidade tem com a outra. Então, se você observar bem, a metrópole nacional só tem relação com a metrópole regional. A metrópole nacional não tem relação lá com a cidade local. Você vê que não tem uma seta ligando a metrópole nacional até a cidade local. Não existe. Antigamente não tinha essa comunicação. Para a relação, para as coisas conseguirem circular da metrópole nacional para a cidade local, precisava passar por todas as outras cidades, até chegar na cidadezinha pequena. Era assim que funcionava antigamente. Porém, atualmente, nos dias de hoje, nós temos o esquema atual, que é esse esquema do lado direito. Observem que a seta, que representa a relação entre uma cidade com a outra, ela está por todo canto, né? Tanto da metrópole nacional para a metrópole regional, quanto da metrópole nacional para o centro regional e tanto da metrópole nacional para a cidade local. Ou seja, hoje em dia, todas as cidades têm comunicação. Não há mais a necessidade de uma informação passar de cidade em cidade, não. Hoje uma informação ela consegue chegar na cidade local para a metrópole nacional sem depender das outras cidades. Essa ligação já existe nos dias de hoje. E é o que a gente consegue observar. E essa ligação, atualmente, que todas as cidades conversam com todas as outras, independente de qualquer coisa, acontece por causa do avanço tecnológico.
O avanço tecnológico permitiu com que essa ligação ficasse do jeito que a gente viu no esquema, né? A metrópole nacional tendo ligação direta com a cidade local, sem precisar passar pelas outras. E esse avanço tecnológico, quando eu falo de avanço, eu estou querendo dizer no meio do transporte, né? E no meio da comunicação. Um exemplo fácil para vocês entenderem do meio de comunicação é a internet. Hoje em dia a internet permite com que as cidades se conectem assim, ó, rapidinho. Uma informação que circula pela internet chega em todas as cidades só num piscar de olhos. A pessoa, por exemplo, está numa cidade lá do Japão, se conecta com uma cidadezinha, né, numa vila aqui no Brasil, de forma rápida. Então esse é o esquema atual. Hoje em dia a gente não precisa mais ter aquele esquema engessado, né? Etapa por etapa, classificação por classificação. Hoje em dia a gente consegue ter comunicação no mesmo instante com a metrópole global. Então esse esquema atual da rede urbana é o que está se acontecendo nos dias de hoje. É claro que tem muito ainda para se desenvolver e muita coisa que vai acontecer com a rede urbana, mas aí já fica para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E agora eu irei lá para o nosso grupo do WhatsApp para mandar aquela atividade para vocês, para me saber se vocês entenderam, para me saber se o objetivo que a gente tinha da aula de hoje foi atingido. Então aguardo todo mundo lá agora no WhatsApp para me mandar essa atividade, tá certo? Do mais, eu agradeço a todos por estarem assistindo o vídeo e dizer mais uma vez que eu estou morrendo de saudade de vocês. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Grande abraço.